grau vem. É como agora no ano 1000. Tenho dúvidas. A gente pode debater, mas eu tenho dúvidas. Eu acho que é essa a brecha que o grau vai fazer, como nós... Posso fazer só uma Claro, pergunta? mãe. Não, estou adorando a sua colocação. Eu queria... O que aquela senhora falou que para os outros ouvirem também? Ela disse que o livre-arbítrio existe, que Deus nos deu. É que ela Então tinha ele não pode tudo, ele não pode intervir na minha decisão. É para o único... eu não vou cair no diálogo, mas eu só ia lhe dizer a você que se ele deu liberdade, por que ele só começa a dar a partir do século XII e não desde o antes? Gente, era só essa a contribuição. Obrigado aí. Obrigada. Boa tarde. Deixa eu só fazer um comentáriozinho do professor de História. Leônidas. Se eu pudesse, eu falaria só assim, ó, rapaz, que nem o rapaz. Olha, sua colocação foi muito inteligente, viu? Parabéns, viu? Parabéns. Olha, eu tenho só uma observação. Professor Leônidas, rapaz, olha essas coisas, você quase que vai gerar... Se a gente continuasse a falar sobre essa questão de livre-arbítrio e de Deus, aí pronto, precisaria de um encontro só para isso. Porque se ele nos deu o livre-arbítrio, e se ele é onisciente, ou seja, se ele sabe tudo, então ele sabe o que vai acontecer com a gente. Mas a gente não tem um livre-arbítrio, então como é que é? Como é que explica essas duas coisas aí? Mas não vamos entrar nisso agora não, senão vai dar louco. Vamos fazer a fila aí, vamos voltar para a fila aí. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Geovágoras, sou um pesquisador de religiões em geral. Então, fazendo um resumo, um epílogo a respeito... Fale só um pouquinho mais perto do microfone, senão... Fazendo um resumo, assim, um epílogo a respeito dessa conferência, não tem condições de perguntas. A pessoa que lê 3, 4, 5 mil livros não pode chegar aqui e fazer uma pergunta. Como, por exemplo, deu um vazamento de parabólica aqui a respeito do livre-arbítrio. Se levar para o cristianismo, ou o paulinismo, no caso, lá em Romanos mesmo, 7:19 a 22, ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, esse faço. E por que você não faz o bem que você quer? É porque existe uma lei dentro de mim que me impede de fazer o bem. Infeliz homem que sou, que já não faço o bem que eu quero. Então, levando agora lá para a Grécia, os pensadores, antes mesmo dos pré-socráticos, eles já diziam que nós não temos o livre-arbítrio do bem e do mal, apenas de fazer o bem, que é o mal nós já somos. E pulando agora para o grau, o santo grau, o santo grau é muito polêmico. Só isso aí eu termino no ano que vem. Então não dá para fazer pergunta. Ou fazer só uma explanação, não vou ser difuso, vou ser um pouco lacônico, sou forçado a ser, devido ao tempo. Você vê João Marcos lá na casa, quando estava nessa mesa retangular, sem ser redonda, é lógico. O que foi que aconteceu? Aconteceu aquela ceia larga, aquela última ceia. Tinham os 12 cálices, todos eles de barro. Será se não quebraram aqueles cálices de barro? Só existiu mais tarde o de Jesus? E os 12 apóstolos? Não, não é por aí. Então esse santo grau veio lá do Egito, inclusive dizem que está lá na Inglaterra. Então quer dizer, a busca de quê? De um cálice de barro, que podiam mais tarde fabricar esse cálice de barro e entregar aqui. Não, não é assim. Então por aí é outra história. Vamos agora para o que o menino falou aí, a respeito de Maria Madalena. Então se você pegar do Bhagavad Gita, do Zendavestas, livro sagrado da Índia, que gerou o masdeísmo, que mais tarde foi provocado pelo maniqueísmo, o Zendavestas, a Bíblia,
a Torá, o Talmud, o Alcorão. Menina, olha, quando você vai aqui para o estudo dos gnósticos, ele diz que as condições 5 a non para que Jesus fosse o mestre, era necessário que transmutasse com Maria Madalena. Então, houve a transmutação. Então, são coisas que são supérfluas. O que é válido é aquela fé dentro de si. Como também aquele menino Leonardo Boff perguntou ao Dalai Lama, ele como um sabedor religioso tibetano, qual seria a melhor religião que existe no mundo? Foi o que ele disse. Todos sabem por aí. Ele disse, aquela que você acha-se mais feliz. Onde tem sua felicidade. E sua felicidade é amar uns aos outros como a si mesmo. Quem é nosso próximo? Não é você que está distante, é você que está próximo a mim e a todos. Muito obrigado. Como é que é o nome do senhor? Como é que é o seu nome? Casado, solteiro ou tico-tico no fubá? Casado? Ah, senão hoje o senhor ia encontrar um monte de noiva aqui, um monte de namorada. Parabéns pela sua colocação, adorei. Só um pequeno comentário. A busca do cálice, né, que para algumas pessoas é uma obsessão encontrar onde está enterrado o cálice, não sei onde e tal. Para o estudo da mitologia e da psicologia, não interessa se existe ou existiu, de fato, um cálice físico. Para essa interpretação dos fatos, essa interpretação psicológica, o que interessa é o que ele simboliza. O que interessa é a sua função psicológica dentro da sociedade. Pouco interessa se ele existe mesmo fisicamente ou não. Para o estudo dos mitos, dentro da ótica da psicologia, é isso que é importante. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de ouvir vocês falando sobre várias coisas. Só gostaria de afirmar, pelo meu ponto de vista, que Deus existe e que o livre-arbítrio foi estabelecido por ele. Meu nome é Jânio, tá certo? E fica muito difícil você falar com alguém em questões espirituais para quem não acredita em Deus. É praticamente impossível. Infelizmente, ainda existem pessoas no mundo que não acreditam em Deus. Basta nós olharmos lá para aquela janela e ver as plantas, ver o céu, ver o sol, a lua, as estrelas. Quem criou tudo isso? E nós que estamos aqui na Terra. Viemos de onde? Quem foi que nos criou? Cientista que não acredita em Deus? Eu acredito em Deus. E eu sei que Ele nos criou. E a questão do livre-arbítrio foi dado por Deus para que todo ser humano que vem a essa terra possa decidir que rumo tomar. Se quer ser do bem, se quer ser do mal, se quer casar, se quer morrer solteiro. Dizem que quem morre solteiro, se for muito bom, vira anjo, viu, dona Mônica? Se for muito bom, o quê? Quem morre solteiro, por exemplo, se um homem não casa, eu não sei em questão da mulher, estou falando em questão do homem, mas eu acredito que também quando se fala homem, quando Deus muitas vezes fala homem, Ele está incluindo a mulher. Eu acredito que a mulher se torne anja quando não casa, né? E as mulheres merecem isso, porque as mulheres se tornam virgens, muitas, até ter o primeiro homem da vida dela, enquanto o homem conhece várias mulheres e às vezes casa nem respeita a esposa, já vai sair com outras, dependendo. É verdade. O que também é um princípio de livre-arbítrio. Mas eu não gostaria de entrar muito nessa questão, não. É bom, é? Não, eu não gosto de falar muito porque o conceito de respeito, de amor ao próximo, que tanto Jesus Cristo ensinou às pessoas, que é uma questão tão simples, você amar o próximo, me parece às vezes uma coisa impossível, porque nós julgamos as pessoas pelas aparências, muitas vezes. Mas eu quero entrar na questão de anjos. Eu sei que a Mônica estuda sobre isso, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não quero me ater muito, tomar muito tempo, né? Porque eu sei que outras pessoas querem falar alguma coisa. Gostaria apenas em relação aos anjos. Eu sei que anjos são seres espirituais e que dificilmente eles vêm a essa terra. Habitar nela eles não habitam, acredito eu.
né? Mas na passagem do Novo Testamento, do Velho Testamento, em Gênesis 19, se não me engano, eu li hoje amanhã, e dizia que os anjos eles podem também ter um corpo de carne e ossos. Tanto é que muitas vezes a gente fala com alguém, vai lá meu anjo, ou a mãe fala para o filho, vai lá meu anjo, ou minha anjo, sei lá. Maneira de tratar muitas vezes pela pureza da pessoa, pela a vida que ela leva, pela honestidade, o caráter, etc., um monte de questões. Então eu gostaria de saber, a senhora acredita que, além desses seres espirituais, que tem dois tipos de anjos, pelo menos pelo que eu li, aqueles que não são carnais, que não têm um corpo de carne e ossos, porque não vieram a essa terra, são seres celestiais e que vivem lá e viverão lá sempre, e aqueles que vieram à terra, porque aqueles que têm um corpo de carne e ossos e são anjos só foram aqueles que foram transladados, né? Foram transladados pela pureza e por viver num mundo tão corrupto, digamos assim, então foram transladados. Então a senhora acredita na possibilidade de existir anjos hoje nessa terra? Eu não sei no mundo que a gente vive porque está complicado demais. Se existem anjos nessa terra que poderiam estar com um corpo de carne e ossos, como relata a Bíblia e outras questões? Eu acho que nossas ações, são as nossas ações. Deus teria criado os anjos no mesmo tempo da criação da terra, do universo, enfim. E esses anjos, juntamente com Sofia, que seria a parte feminina de Deus, Sofia se transformou em Gaia, ela ficou aqui na terra juntamente com seus filhos. São seres incorpóreos, mas nossas ações sim, podem ser angélicas. As pessoas me perguntam muito isso. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, ela era tão boa, ela era tão legal, ela pode ser minha anja da guarda. Comumente se fala, mas na realidade não seria. Espírito é uma coisa, o anjo seria uma extensão de Deus. Tá bom? Só para completar, a senhora falou de mãe e pai, desculpem, viu pessoal? Tem alguém para falar aqui? Mas desculpem, eu estava falando de mãe. Minha mãe para mim era uma santa. Eu dizia para ela, né? Desculpe. Eu dizia para minha mãe, a senhora é uma santa. Ela, obrigado. E para vocês que têm suas mães, eu não tenho, quer dizer, eu tenho a minha porque ela morreu, mas ela está lá no lugar que o Senhor reservou. Ela nunca vai morrer. Legal. Então, eu gostaria só de dizer, e minha mãe, ela era muito espiritualista, e quando ela ia, ele falou que tinha 50 minutos, gente, dá para me falar mais 5, não dá? Tá bom. Pronto. Só um instante, seu Jânio, não é isso? Só lembrando que, apesar desse tema ser muito bom de se discutir, mas o tema principal da mesa é o graal e os Tá. Então vamos tentar nos manter dentro do tema da mesa, que é o graal e os desdobramentos do Código da Vinci. Tá joia. Então o grau é o ser elevado, né? O seu ser elevado, né? A sua essência de ser elevado, que seria quase igual a um ser um anjo. Muito obrigado. Meu nome é Socorro, sou daqui de Campina mesmo. Eu queria saber... Socorro, fala mais alto, querido. Meu nome é Socorro, sou daqui de Campina mesmo. Olha, eu acredito que Jesus gostou de Madalena. Agora eu queria saber Eu acredito que Jesus gostou de Madalena. Agora eu queria saber por que se ele gostou de Madalena, por que isso tem que se transformar também em que ele tem que ter transado com ele? Com ela. Por que ele não só pode ter gostado dela, ter sido transado com ela? É porque hoje em dia a gente está vivendo num mundo que tudo termina em transa? Vai, Braulio. Quem vê disso que eu sou especialista, nossa. Não, o que há é o seguinte, o que os autores do livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada colocam é o seguinte, cada sociedade, cada época tem seus hábitos. Então, seria muito estranho se, no tempo da Judéia, no tempo lá em que Cristo viveu, um homem de 33 anos, com a tradição que ele tinha, no extrato social em que ele vivia, não fosse casado, porque o normal era todo homem ser casado desde muito cedo. Todos os homens lá eram casados. Então, o autor aqui, o Henry Lincoln, ele chega a dizer, em certo momento, ele diz, em nenhum momento dos evangelhos se diz
que Jesus Cristo era casado. Aí ele disse, por quê? Porque não era preciso dizer, todo mundo era casado. Todo mundo que tinha uma certa idade, principalmente Jesus Cristo é chamado ao longo dos evangelhos, muitas vezes, pelas pessoas que se dirigem a ele como rabi. Rabi no sentido de homem culto, homem douto nas leis e nas tradições religiosas. E todos os rabis, todas as pessoas que tinham esse status intelectual dentro daquela sociedade, eram casados, porque a instituição da família era considerada uma das coisas mais importantes. E o autor depois, isso ele diz do ponto de vista da informação histórica, e ele reflete depois. Ele diz, se o objetivo de Deus, ao criar o seu Filho único, no meio da humanidade, para nascer, viver, sacrificar-se e morrer pela humanidade, passar por tudo aquilo, humilhações públicas, ser chicoteado, ser arrastado pelas ruas, ser crucificado, morrer, todas essas coisas. Ele diz, se Deus quis que a sua encarnação como ser humano passasse por tudo isso, para conhecer toda a dimensão do ser humano, porque Deus que se recusaria a passar por uma dimensão que a própria religião considera sagrada, que é a do matrimônio e da paternidade, porque que aceitaria a tortura, o espancamento e a humilhação e recusaria o matrimônio e a paternidade. É a questão que ele coloca, e que me parece uma questão lógica. Então, toda a questão aí vem no sentido de você entender que o objetivo de Deus, quando cria um filho, para viver, para ser homem, para ser ser humano e para experimentar o que é ser humano, morrer e se sacrificar pela humanidade, que essa experiência não teria sentido se não fosse uma experiência plena do que era considerado a vivência normal de um ser humano naquela sociedade específica. E essa vivência naquela sociedade, muito mais do que na nossa, envolvia o casamento e a paternidade. Daí a interpretação. A dona Socorro, né, que fez a pergunta, né? Essa questão do Jesus e Maria Madalena, se eles poderiam ter se gostado, mas não transado, né? Faz lembrar aquela história do Bill Clinton, né? Que fumou, mas não tragou. Bom, se eles transaram ou não, eu não sei, que eu também não tenho o hábito de ficar olhando a fechadura dos outros, mas se ele não transou, não sabe que está perdendo, ou não sabe que perdeu, né? Na minha modesta opinião. Boa tarde, auditório. Meu nome é Heraldo César, bastante conhecido para algumas pessoas, mas eu gostaria de dizer inicialmente que um dos orgulhos da minha vida é ter convivido com Nilo Tavares, o pai do Braulio. Aconteceu nos anos dourados da Rádio Borborema, quando Nilo Tavares, na máquina de escrever, criava as crônicas belíssimas, enquanto eu produzia programas para os ouvintes da emissora. Então, Braulio, eu tenho muita alegria, muita satisfação, principalmente de ter aprendido muito na tarde de hoje. Quando você pediu que levantasse o braço aqueles que já tivessem lido o Código da Vinci, eu levantei o braço pela metade, porque só consegui chegar na metade do livro. Depois chegou às minhas mãos, Braulio, um outro livro, Quebrando o Código da Vinci, um pastor norte-americano querendo faturar em cima do Braulio, que já tinha vendido 30 milhões de livros. Isso não é brincadeira. Mas a experiência de ler um livro, que eu aconselho, foi muito boa, porque dá a oportunidade da gente pesquisar. Comecei a colher no computador determinadas questões levantadas pelo autor a respeito principalmente de Da Vinci e da vida de Jesus Cristo. O gênio da história mesmo se chama Da Vinci. Sensacional. Duas obras que são conhecidas no mundo inteiro, principalmente a Mona Lisa, La Gioconda, e também a Santa Ceia. Aí eu comecei a procurar no computador determinadas questões e vi como o autor do livro era inteligente, porque deu um toque de romance à sua obra, para não entrar em confronto com determinadas organizações religiosas. Quando se perguntou, é um livro policial, mas é um romance policial.
mas que tem muita verdade no seu conteúdo. E dentro dessas verdades, puxei do computador uma das obras de Da Vinci, a Santa Ceia, e descobri que o Da Vinci colocou ao lado de Jesus no quadro uma figura diferente, o único que não tinha barbas, que era exatamente Maria Madalena. E se você observar bem a obra, tem um contorno dos seios de uma mulher. E outras curiosidades que a gente encontra também, tem um braço que não tem dono, tem um braço a mais. E tem uma faca apontada que a gente não sabe para quem. São questões e perguntas que a gente poderia fazer, que estaria acontecendo na cabeça de Da Vinci quando ele criou aquela obra. Mas sobre o casamento de Jesus, que muito se falou aqui, ele era casado ou não, eu tenho uma opinião definitiva sobre o assunto, Baldo. Jesus não se casou. Porque se ele fosse casado, teria sogra. E tendo sogra, não seria santo. Muito obrigado. Deixa eu, para encerrar, alguma coisa que encontrei dentro dessa pesquisa, que eu acho que não é do conhecimento de todos, mas muito interessante. A última ceia, preste atenção, por favor. A última ceia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci levou 7 anos para completar sua famosa obra intitulada A Última Ceia. As figuras que representam os 12 apóstolos e Jesus foram tomadas de personagens reais. A pessoa que seria o modelo para Jesus Cristo foi a primeira a ser selecionada. Quando se soube que Da Vinci pintaria esta obra, centenas de jovens se apresentaram ao artista para serem selecionados. Da Vinci procurava um rosto livre de cicatrizes, das duras marcas que ficam da vida intranquila do pecado e outras coisas mais. Finalmente, depois de alguns meses de busca, selecionou um jovem de 19 anos como modelo para pintar a figura de Jesus. Por 6 meses, Da Vinci trabalhou para concluir a pintura do personagem principal dessa magnífica obra. Durante os 6 anos seguidos, Da Vinci continuou sua obra buscando pessoas que representariam os 12 apóstolos, deixando para o final aquele que representaria Judas, o apóstolo que traiu Cristo por 30 moedas de prata. Durante semanas, Da Vinci buscou um homem com a expressão dura e fria, um rosto marcado por marcas de avareza, decepção, traição, hipocrisia e crime. Um rosto que identificaria uma pessoa que, sem dúvida alguma, trairia seu melhor amigo. Depois de muitos intentos, na busca pelo modelo ideal, chegou aos ouvidos de Da Vinci que existia um homem com estas características que ele procurava no calabouço de Roma. Um assassino, naturalmente. O homem foi levado a Da Vinci à luz do sol. Este viu diante de si um homem sem vida, cujo maltratado cabelo longo caía-lhe pelo rosto, escondendo os olhos cheios de rancor, ódio e ruína. Enfim, Da Vinci havia encontrado quem seria o modelo de Judas para a sua obra. Com a permissão do rei, ele foi levado então à presença de Da Vinci. E ele, durante muito tempo, desenhou a figura de Judas. Quando Da Vinci deu o último traço em sua obra, deu ordem para que levassem o prisioneiro de volta. Enquanto saíam do estúdio, o prisioneiro se soltou e correu para o artista gritando: Da Vinci, observa-me, não conheces quem sou? Leonardo da Vinci estudou cuidadosamente e respondeu: nunca te havia visto em minha vida antes daquela tarde, próximo ao calabouço em Roma. O prisioneiro levantou seus olhos aos céus, caiu de joelhos e gritou desesperadamente:
Ó Deus, como pude cair tão baixo nessa vida? Depois olhou seu rosto, o artista, e gritou para Da Vinci: olha-me de novo, Da Vinci, sou aquele jovem que você escolheu para representar a figura de Jesus. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Heraldo César, grande radialista local, suas palavras. E é interessante como, na verdade, o Da Vinci é uma figura que aparece pouco no Código Da Vinci, a não ser numa curta cena logo no início, quando tem uma série de criptogramas a serem decifrados dentro do Museu do Louvre, utilizando os quadros dele. Ele não aparece mais. Historicamente, ele é apontado neste livro, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, como tendo sido um dos diretores, um dos chefes do Priorado de Sião em sua época. Aliás, não só ele, como chefes do Priorado de Sião também são apontados Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau e outras figuras famosas das letras e das artes. O que acontece com a obra de Da Vinci é interessante porque quando nós dizemos que um artista é clássico, quando nós dizemos que Shakespeare é um clássico, quando nós dizemos que Mozart ou Beethoven é um clássico, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e tantos outros são clássicos, me parece que é porque a gente tem uma confiança ilimitada na obra desses artistas, no sentido de que ela tem uma capacidade inesgotável de nos fornecer novos significados a cada leitura. Eu diria até que a obra de Da Vinci é relida de forma original a cada século que passa. A obra de Shakespeare é relida com novos olhos a cada geração que se sucede. São artistas clássicos porque nas obras deles, toda vez que a gente olha um desses quadros, parece haver ali uma conjugação de símbolos, uma conjugação de formas, de alusões históricas, de alusões mitológicas e de uma sensibilidade psicológica nas feições das pessoas ali retratadas, que parece nos passar uma sensação de vida, de que aquilo ali é uma coisa que está acontecendo, e ao mesmo tempo uma sensação de mistério, de que existe algo ali a ser exaustivamente pesquisado, de que aquele quadro é alguma coisa que a gente precisa passar dias e dias olhando. Eu visitando museus, eu já tive muitas vezes essa sensação, talvez não diante de um quadro famoso, diante de um grande clássico, mas diante de outros quadros, eu tinha a sensação de que ali naquela cena estava acontecendo alguma coisa que era importantíssima e que eu precisava passar dias e mais dias olhando. Claro que eu não tinha condições de ficar lá no museu, mas aí eu comprava um livro qualquer, um álbum qualquer, onde tivesse aquela pintura, e ficava fazendo essa minha pesquisa visual. Um clássico é isso, ele é inesgotável. Nós estamos agora descobrindo nos quadros de Da Vinci segredos sobre o possível casamento entre Jesus Cristo e Maria Madalena. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, a revista O Cruzeiro publicou um trabalho de um cara que descobriu as órbitas dos planetas traçadas nos quadros de Leonardo da Vinci, que cada círculo, cada triângulo, cada quadrado, cada elipse, parábola, cada forma geométrica que tinha no quadro da Anunciação, a Virgem dos Rochedos, Mona Lisa, Última Ceia, fosse lá o que fosse, tudo isso retratava as órbitas dos planetas relativamente umas às outras. Então era como se fosse um tratado astronômico secreto. Ele primeiro traçava todas aquelas formas geométricas e em cima dessas formas geométricas ele pintava formas humanas de santos, de pessoas. Então um clássico é isso. A cada ano que passa, a cada século que passa, esses clássicos vão sendo relidos e vão tendo essa possibilidade de fazer com que nós vamos descobrindo os segredos dentro dele. Então, essa releitura que eu falei no início não é só uma releitura dos documentos históricos, não é só uma releitura de manuscritos, pergaminhos da Antiguidade ou da Idade Média. É uma releitura também das obras de arte que parecem sempre, quando são grandes obras, grandes clássicos, esconder segredos que estão a um ponto de serem revelados. Boa tarde a todos, meu nome é Arlindo Ricardo, eu sou professor e também sou músico. Pegando um gancho em algumas colocações, no que se refere ao caso de Jesus ter tido casado com Maria Madalena,
É importante se ver o seguinte, é que quando a gente trata de um ser normal, com as nossas limitações, a análise dá margem a gente atribuir muitas coisas a um determinado indivíduo. Né? Se a gente pegar como base um ser como Chico Xavier, ele não teve as mesmas necessidades que a maioria da população mundial tem, né? Tanto no que diz respeito a ter a necessidade de construir uma família, ter relações sexuais e filhos e assim por diante. Então, se a gente imaginar que um Chico Xavier e tantos outros seres, né, que tem dado a sua contribuição especial de nos mostrar o caminho da luz, como Sai Baba e tantos outros, esses seres, a meu ver, não têm as mesmas necessidades que nós, meros mortais, temos. As nossas limitações, os nossos sentimentos, não é? Essas necessidades da sexualidade. Então, pensar em Jesus como um ser divino, um ser que tem atributos espirituais, conquistas espirituais que estão muito acima do nosso planeta, né?